Para começar, senador Marcos Pontes afirmou que será candidato à presidência do Senado, mesmo depois do PL, que é a sua legenda, também legenda de Jair Bolsonaro e Davi Alcolumbre, sinalizar apoio para o nome de Davi Alcolumbre para o posto. Segundo o astronauta, sua decisão foi tomada segundo seus valores e anseios da população, negando qualquer conflito com a sigla. Pontes relembrou o ato de 7 de setembro realizado na Paulista, dizendo que a população passou a entender a importância do Senado e que os conservadores precisam dessa resposta. Por fim, o senador disse ter uma base de apoio para lançar sua candidatura à presidência da Casa, que, apesar de faltar apenas 3 meses para a eleição, ele vai lutar pela liderança e manterá os valores da liberdade e também da democracia. Vamos entender esse movimento? Chamar o Roberto Mota, já conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. Enfim, PL já havia sinalizado apoio à candidatura de Davi Alcolumbre. Agora, muitos estranharam esse movimento do astronauta, senador Marcos Pontes. O que a gente precisa considerar quando um senador se lança à presidência de uma casa tão importante quanto o Senado e isso vai na contramão do que decidiu a cúpula do partido? A política tem dessas coisas, Caniato. Como eu já disse aqui, eu acho que é uma grande vantagem da direita ter diversidade verdadeira de opiniões e ter vários líderes que não pensam exatamente da mesma forma. A grande mudança no Senado ocorrerá em 2026. Existe uma expectativa de que o PL seja capaz de eleger um número recorde de senadores, um número que ficaria bem próximo do necessário para conquistar a presidência da Casa. E também bem próximo do número que é suficiente para dar andamento a pedidos de impeachment. Não é exagero dizer que o impeachment pode mudar a história desse país. Já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Delegado Palumbo também conectado com a gente, delegado, além de comentarista da Jovem Pan, é parlamentar, é um congressista, deputado federal eleito aqui pelo estado de São Paulo e, naturalmente, tem uma visão diferente sobre as questões que envolvem essas negociações quando a gente traz uma notícia aqui para o nosso público. Delegado, seja muito bem-vindo, excelente noite a você. Queria que analisasse esse movimento do senador Marcos Pontes, claro que pelas redes sociais, muitas brincadeiras, né? Falando, poxa, o PL já sinalizou apoio a Davi Alcolumbre, será que ele está no mundo da lua? Enfim, mas possivelmente ele tem apoio de alguns parlamentares, né? E bastaria ter 5, 6, 7, para isso já servir como uma moeda de troca, né? Para negociar lá na frente a retirada da candidatura dele, caso alguma coisa seja ofertada, né? Quais são as reflexões que a gente precisa fazer? Eu não vejo dessa forma, como se ele estivesse no mundo da lua, não. Boa noite, Caniato, boa noite toda a nossa audiência da Jovem Pan. A verdade é que tem muitos parlamentares que estão insatisfeitos, principalmente na Câmara dos Deputados, onde a gente vê noticiado a junção de PT e PL, que são países antagônicos, que não comungam das mesmas opiniões segundo os seus parlamentares. Mas o que a gente vê na política é isso, o que vale é o que é bom para o partido. Lamentavelmente, o que vale é o que é bom para os donos de partido e os acordos que são feitos. Dificilmente a gente vai ver algo diferente disso, porque eles estão preocupados com eles, com o poder que vem atrás deles e, lamentavelmente, não estão preocupados com a população. Eu acho que, falando-se do Congresso Nacional, especificamente dos deputados, eu acho que irão aparecer candidaturas independentes. Eu tenho falado bastante com Marcel Van Hatten, eu acho que ele teria que ser aquele candidato independente para mostrar que nem todo mundo compactua com as regras do sistema. Sabemos que é muito difícil ele ganhar, ele até falou assim, você deveria ir também, é muito difícil ganhar, mas aí vai ficar mais do que provado quem realmente é independente e outros que não são. Eu até comentei com o Van Hatten,
todos os homens e mulheres, parlamentares, deputados, que falarem, expressarem que vão votar em você, Randar, bater nas tuas costas, falar, eu voto em você, conte comigo, pede para fazer um vídeo, pede para se pronunciar lá no parlamento, na tribuna, porque aí nós vamos ter certeza que ele vai ter o voto. Mas o que a gente mais vê em Brasília é um político dar tapinha nas costas do outro e depois eles direcionam lá os votos dele para onde é melhor para eles. Eu não vejo, mais uma vez, repito, a candidatura do astronauta como algo fora da curva, nada. Ele está querendo provar que ele realmente é conservador e que não concorda com muito do que está acontecendo na nossa política brasileira. As articulações para as eleições à presidência do Senado Federal em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Excelente noite a você. Bem, o favorito para suceder Rodrigo Pacheco é Davi Alcolumbre, que já foi, inclusive, presidente desta casa. PL já sinalizou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre. Mesmo assim, o senador Marcos Pontes se coloca como candidato. O que está por trás desse movimento do senador, hein? Boa noite, Caniato. Boa noite, delegado Palumbo. Boa noite, Mota. E boa noite, nossa querida audiência. Caniato, na política, como bem disse o Palumbo, o sistema é que determina quem é o candidato que deve vencer as eleições. É isso que aconteceu em torno de Hugo Mota agora, todos os partidos ali praticamente se juntando para apoiar o Hugo Mota. E agora a mesma coisa no Senado, com o apoio dos grandes partidos a Davi Alcolumbre. Esse apoio é do sistema, como bem disse o deputado, mas o problema é que o sistema é que dá as cartas nesse jogo. Todos querem correr para apoiar o vencedor, para ter espaço na mesa diretora, para ter espaço nas comissões, para ter poder. Para ter poder. Se você não apoia o vencedor, você é um cidadão de segunda categoria no Congresso Nacional, vai ficar de fora. Essa é a verdade, é isso que está acontecendo. Então, ninguém quer arriscar apoiar um candidato da oposição com mínima chance. E aí vem duas costuras completamente diferentes. Na Câmara, essa candidatura independente é feita na surdina, nas conversas privadas, não aparece o nome de ninguém, está todo mundo conversando aí, delegado Palumbo, Marcel Van Hatten. E aí é aquele bote final na corrida que aparece essa candidatura para ver se angaria algum voto. Agora, uma candidatura independente no Senado, que o candidato se anuncia, é um erro estratégico gigantesco, porque não vai atrair ninguém. Essa é conversa de bastidor, essa é costura que tem que fazer com discrição. Se você anuncia uma candidatura assim, ela já nasceu morta, ninguém não vai apoiar. Então, é assim, é um pouco da inexperiência do senador Marcos Pontes em São Paulo, porque deveria estar costurando isso como está acontecendo na Câmara. E aí, se houver espaço, lança-se uma candidatura na reta final. Agora, uma candidatura como a de Davi Alcolumbre, que já tem o apoio quase unânime de todo mundo, você diz que você é candidato de si mesmo, é um erro estratégico, é uma candidatura que vai nascer morta. Ao contrário do que está acontecendo na Câmara. O caminho é muito mais sensato a experiência da Câmara do que a experiência do Senado. E, por último, veja só o que acontece. O deputado Elmar Nascimento acaba abrindo a mão da sua candidatura quando vê que não vai ter grande apoio, porque ele também não quer ficar fora desse novo rearranjo político que vai sair com o novo presidente da Câmara. Então, eu concordo com o delegado Palumbo. Quem tem princípio está em busca de um candidato, mas é uma candidatura costurada atrás dos panos, e não na televisão você anunciando que você é candidato. Não é assim que se faz. Assim é uma candidatura que vai nascer morta. É uma boa reflexão, mas muitos leem da seguinte forma, viu, Mota? Claro, todos esses ingredientes destacados pelo Dávila e também pelo delegado Palumbo são muito importantes para esse debate, mas alguns entendem que Marcos Pontes teria uma quantidade ainda que pequena de votos, mas que servirá para ele negociar isso, inclusive cargos, posição em comissões e alguma coisa lá no futuro. Daí, na frente, após uma negociação, ele retiraria a candidatura dele e, naturalmente, aqueles que o apoiam para conseguir algum tipo de arranjo na legislatura seguinte ou na presidência do próximo
vencedor, né? Davi Alcolumbre, muitos apostam que deverá ganhar essa disputa. Tem também esses ingredientes, utilizar o seu grupo como moeda de troca para algo que interessa aquele partido ou aquela coalizão, né? Acho que o seu microfone está fechado, só verifica, por favor. Perdão, Caniato, eu não tenho qualquer condição de fazer essa análise, eu não conheço o senador o suficiente para saber se o perfil dele é um perfil compatível com esse tipo de estratégia. A primeira impressão que eu tenho é que não é. Eu, como cidadão, ficaria surpreso, mas a política tem muitos mistérios que não são acessíveis a nós, comuns mortais. Eu acho que o que a gente está vendo aqui, mais uma vez, isso a gente vê praticamente todos os dias. É o dilema entre a política prática e a política idealista. É aquele momento em que você tem que sentar, negociar, fazer acordo, apoiar pessoas que têm objetivos, ideais, valores completamente diferentes dos seus, mas é a única alternativa que você tem. Ou então você assume uma posição heróica, idealista, solitária, que não vai dar em nada e que no final deixa você de fora da condução dos trabalhos ali. Então, você não ganha nada, exceto alguns minutos de exposição na mídia como alguém que está perseguindo o seu ideal. Agora, eu não tenho condições de fazer esse julgamento não, Caniato. Eu acho que, às vezes, como eu disse, eu não sei dos motivos do senador, do astronauta, mas eu acho que, às vezes, essa é a coisa certa a se fazer mesmo. Dane-se as vantagens, dane-se os cargos, eu vou fazer aquilo que eu acho certo e vou ficar em paz com a minha consciência e vou dormir melhor. Delegado Palumbo, quais são as diferenças importantes entre essa articulação e a eleição propriamente para a presidência da Câmara e do Senado? Claro, uma quantidade muito menor de parlamentares no Senado Federal, então imagino que todo e qualquer voto é muito importante para os candidatos que disputam e se articulam para conseguir apoio. Agora, da mesma forma, é um voto secreto, né? É importante a gente destacar isso. E justamente isso faz toda a diferença. Infelizmente é um voto secreto. Não deveria ser, né? Eu sou contra esse tipo de voto. Eu acho que o eleitor tem direito de saber o que votou o seu deputado, o que votou o seu senador. Lamentavelmente, o regimento da casa diz que o voto é secreto e aí a pessoa pode votar em X e falar que votou em Y. O Mota, ele falou uma frase que me chamou bastante atenção, né? Ou você vai para o tudo ou nada e se torna um político independente do que os outros possam pensar, porque realmente, quando você leva a política de uma forma totalmente independente, a gente não tem absolutamente nada. Nós somos isolados. Se, porventura, Van Hatten acabar lançando a sua candidatura ou outro deputado de maneira independente, vai ter ali os seus 20, 30, quem sabe 40 votos, o que não vai interferir muito na eleição da Câmara dos Deputados. Já no Senado, 1, 2, 3 votos faz muita diferença. Então, a gente não sabe o que o senador Marcos Pontes fez ou tem pelos bastidores. A gente não sabe se ele tem ali uma meia dúzia de votos, 10 votos, 15 votos. Nós não sabemos disso, mesmo porque o voto é secreto. Então, a pessoa pode apalavrar, como a gente costuma dizer, ali nos bastidores e depois mudar de voto. Por isso que eu sou completamente contra. Quando você faz uma política independente, eu, por exemplo, vou revelar o meu voto. Eu faço questão de revelar, inclusive para dar satisfação para os meus eleitores. Quando você faz esse tipo de política, você tem dificuldade até para entrar nas comissões. Nós ficamos ali como peixe fora do aquário. Nós não pertencemos ao sistema. É um preço altíssimo que a gente paga. Mas eu, particularmente, e outros deputados, a gente prefere pagar esse preço do que ficar aí dentro dessa bolha chamada sistema. Eu vou passar para o Dávila, mas rapidinho, delegado Palumbo, quais são as negociações? Elas passam necessariamente pelo quê? Quando um postulante à presidência do Senado vai tentar convencer um senador ou um grupo de algum partido,
qual é a moeda de troca? É a participação em comissões? É isso o que se negocia ou tem outras coisas? Comissões, você permanecer na mesa como segundo presidente, enfim, né? Você tem local de destaque. Agora, quando você faz a política que eu vou votar de acordo com meus ideais, você não vai ter absolutamente nada. Eu, por exemplo, sou um exemplo que dificilmente eu vou sentar numa cadeira de presidente da Câmara, que eu me recuso a fazer esses tipos de acordo. Então, aí é uma opção minha, mas tem muitos políticos aí que preferem fazer esse acordo, retira a candidatura para não perder espaço, como o Dávila falou, olha, eu vou retirar minha candidatura aqui, mas eu quero participar da festa. Outros preferem não, eu vou continuar independente, seja o que Deus quiser, vou sofrer represália, iremos sofrer represália, mas é assim que vamos agir. Você não vai conseguir ter nenhum projeto pautado, tem tudo isso. Olha, eu vou te apoiar, mas eu quero que quando você chegue à presidência, você paute este meu projeto, porque quem decide o que vai ser pautado, tanto na Câmara, nos deputados, quanto no Senado, é o presidente da Câmara. Então, ele tem um poder bastante elevado. Pois é, posições na mesa diretora, também a inclusão de parlamentares nessas comissões, né, Dávila? Além, naturalmente, de um projeto elaborado que trata-se de uma bandeira de determinado político, aquela promessa de que, eu vou pautar esse seu projeto. Tudo isso é levado em consideração durante essas negociações, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Agora, só um detalhe que é importante. Quem negocia cargos, comissões, é o presidente do partido. Por isso que eu digo, só faz sentido a candidatura do Marcos Pontes se por uma grande costura o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, está falando assim para ele, olha, vai lá e lança uma candidatura independente para aumentar o meu poder de barganha. Aí eu entendo. Aí tá bom, ele vai fazer o papel dele e retira. Agora, se ele vai voo solo, como parece que ele não tem o que negociar, porque tudo já foi negociado pelo presidente do partido, que é o Valdemar Costa Neto. Aí ele vai ficar completamente alijado. Então não faz o menor sentido, isso que eu estou dizendo. É uma candidatura independente. Aliás, todas as candidaturas independentes bem costuradas, elas aparecem como um fator surpresa na última hora, e elas são costuradas de forma discreta. Você não fica anunciando, saindo por aí, eu sou candidato independente, porque isso mata a candidatura. É óbvio que as pessoas não vão se comprometer ali ao vivo e a cores que vai te apoiar, e só vai ser naquela traiçãozinha lá do voto secreto que 30, 40 corajosos que vão ter coragem de votar. E sabe, então, a candidatura independente, numa situação como hoje é na Câmara e no Senado, que já está praticamente dada, selada a vitória desses dois grandes candidatos apoiados, é preciso ter muita discrição e capacidade de construir esses mini consensos e lançar a candidatura numa última hora. Se você lança agora, nós estamos no primeiro dia de novembro, uma coisa que vai acontecer em fevereiro e já sai frágil, é muito difícil resistir até o fim. É claro que a gente vai seguir acompanhando, mas, por exemplo, parece que tem uma situação muito parecida a essa do PL no PSD. Elisiane Gama já anunciou a pré-candidatura à presidência do Senado e não tem o apoio ou o carimbo da presidência do PSD. Então a gente também vai aguardar essas movimentações. Em relação ao senador Marcos Pontes, também, claro, a gente vai acompanhar os próximos desdobramentos para saber se avança essa candidatura ou se ela vai para o espaço. Me desculpem o trocadilho, tá?